Fala galera, pessoal, vou comentar aqui sobre campo elétrico resultante, tá? Campo elétrico é grandeza vetorial, assim como força eletrostática também é grandeza vetorial. Então você pode calcular aí campo elétrico resultante ou força elétrica resultante. Bom, duas cargas elétricas pontiformes Q1 igual a 40 microcoulomb e Q2 igual a menos 60 microcoulomb estão fixas separadas a 10 centímetros do vácuo. No ponto P, a 10 centímetros de Q2. Conforme mostra a figura abaixo, o módulo vetor campo elétrico em Newton por Coulomb vale. Pessoal, vou resumir aqui, tá? Aqui tem uma carga positiva Q1, aqui tem uma carga Q2, né? Essa é positiva, essa aqui é negativa. A distância entre as duas aqui é 10 centímetros e tem um ponto P aqui, 10 centímetros da carga Q2, tá bom? O que acontece? Se essa carga positiva aqui, ela tem um campo elétrico de afastamento, então o vetor aqui nesse ponto P, ela é o vetor horizontal e o sentido é da esquerda para a direita, tá bom? Só que essa carga negativa, o campo elétrico nela é de aproximação. Então aqui eu vou ter um vetor, também horizontal, apontando da direita para a esquerda. Então eu vou ter uma briga de vetores aqui no ponto P, tá bom? Pessoal, assistam aí o simulador aí de vetor campo elétrico, tá? Resultante. E ao final tenta resolver essa questãozinha aqui, tá? É bem rapidinho e é bacana vocês prestarem atenção nessa aula. Boa sorte! Bem, pessoal, vou mostrar aqui para vocês aqui três casos que pode acontecer com duas cargas elétricas gerando um campo elétrico em torno delas. Lembrando que campo elétrico é grandeza vetorial, assim como a força eletrostática, tá? Muitas vezes esses cálculos aqui são semelhantes aos cálculos de força eletrostática, só que é claro, a equação de força é uma, de campo elétrico é outra. Vou mostrar aqui campo elétrico, tá bom? Pessoal, essa carga positiva aqui eu chamo ela de QA. Essa outra carga aqui também vou chamar de QB, também é positiva, né? A distância de uma com a outra aqui é de 2 metros, tá bom? Bom, e nós sabemos que o vetor campo elétrico em cargas positivas é de afastamento, né? Então os dois campos elétricos aqui são de afastamento. Pessoal, suponha que eu queira calcular o valor do campo elétrico em um ponto situado a 1 metro de distância da carga QB, aqui na horizontal, aqui, tá bom? Bom, pessoal, vou colocar aqui um pontozinho que vamos observar. Já apareceu um vetorzinho lá. Esse vetor, ele tem a direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, né? Porque as duas cargas são positivas. O campo elétrico é de afastamento. Mas se essa primeira carga aqui valer 1 nanocoulomb e essa outra carga aqui também valer 1 nanocoulomb, no vácuo, qual será o valor do campo elétrico nesse ponto aqui? Pessoal, vale lembrar que essa carga, ela influencia nesse ponto aqui com a distância de 3 metros, né? 2 metros dessa distância, mais 1 metro dessa distância aqui, vai dar um total de 3 metros. Pessoal, do lado aí vai estar o cálculo para você perceber qual que é o valor do campo elétrico da carga QA nesse ponto P, tá bom? Bom, já a carga QB também vai influenciar com o vetor de afastamento nesse ponto P, né? Mas como a distância é menor, o campo elétrico é maior. Se você der uma olhada do lado aí, já tem o cálculozinho, você vai perceber que o EA ele influencia com o vetor campo elétrico para a direita com o valor de 1 Newton por Coulomb, ou 1 volt por metro, tá? Já a carga QB, que está mais perto, né? Ela só está 1 metro. Se você olhar os cálculos aí do lado, você vai entender que a carga QB já influencia com 9 Newton por Coulomb, né? Ou 9 volt por metro. Também horizontal, sentido para a direita, né? Como as duas cargas influenciam campos elétricos aqui no ponto P, na mesma direção e mesmo sentido, o que você faz? Você soma. Por isso que o vetor aqui, ó, resultante, é a soma da influência das duas cargas, né? Vamos ver quanto dá o valorzinho ali, mais ou menos, ó, 9,999, ou seja, se você olhar o cálculozinho do lado, você vai perceber que está aproximadamente quanto? 10 volt por metro, tá bom? Bom, vou mostrar um outro exemplozinho ali, pessoal. Os cálculos serão os mesmos, que eu não vou mudar o valor das cargas, tá? Tudo aí é 1 nanocoulomb, né? Ou 1 vezes 10 a menos 9 metros, né? Só vou fazer o seguinte, eu vou substituir essa cargazinha aqui positiva por uma carga negativa, né? De 1 nanocoulomb, só que ela está o quê? Negativo. O que vai acontecer? Vamos observar? Bom, olha, o sentido, né, do vetor resultante que mudou, né? Agora é de aproximação. Por quê? O campo elétrico sai da carga positiva, mas entra na negativa. A carga positiva continua influenciando aqui no ponto P, né? De afastamento. Mas a carga negativa está influenciando com o campo de aproximação. Então, nesse caso aqui, os vetores eles têm sentido o quê? Opostos. Aí o que você faz? Você subtrai. Dá uma olhadinha no cálculo aí do lado, você vai perceber que vai ter um vetorzinho aqui de afastamento,
que é a influência do campo elétrico gerado por essa carga de 1 nanocoulombs positiva, de afastamento, e vai ter uma influência do campo elétrico, né, de aproximação dessa cargazinha aqui também de 1 nanocoulomb. Qual que será o valorzinho, então, aqui do campo elétrico resultante nesse ponto? Tá lá, ó, bem próximo a quanto? Tá o cálculozinho, deu 8, né? Deu 8 volts por metro, ou 8 newton por coulomb, né? Aqui tá bem aproximado, pessoal. Se eu chegar a mexer aqui um pouquinho mais da distância certinha, olha lá, ó, 8, né? 8,08 volts por metro. Entenderam? Por que deu 8 agora, não deu 10? Porque subtraiu. Entenderam? Então, quer dizer, o vetor resultante aqui foi uma subtração, tá bom? Agora, para finalizar, deixa eu mostrar um outro caso para vocês aqui, interessante, com cargas negativas, tá? Pessoal, vou colocar aqui uma carga negativa bem aqui, tá bom? Vou colocar uma outra carga negativa bem aqui, tá? As distanciazinhas aqui agora, elas são de 1 metro, tá? Vou colocar próximo aqui, 1 metro lá, ó. Bom, aqui eu vou colocar um sensor num ponto perpendicular às duas cargas negativas, também cada um o mesmo valor de 1 nanocoulomb, tá? Pessoal, perpendicular é ângulo de 90 graus, tá bom? Será que para onde que vai apontar o vetor resultante? Qual que será o valor dele, ó? Pum, ele está na diagonal. Dá uma olhadinha lá agora, ó, ele está na diagonal, né? Por quê? Porque a carga aqui ela é negativa, então o vetor é de aproximação, está aqui na horizontal. Essa carga aqui também é negativa, o vetor também é de aproximação, ele seria na vertical, né? Então, a influência do campo elétrico nesse ponto aqui, ele vai estar na diagonal. É o campo elétrico resultante. Pessoal, para calcular isso aqui tem que ser o quê? Teorema de Pitágoras. O cálculo está aí do lado aí, ó. Segue o cálculozinho de cada influência de vetor, né? Num caso aqui vai dar 9 volts por metro na horizontal. No outro caso, 9 volts por metro na vertical, né? E para resolver isso aqui tem que ser o quê? Teorema de Pitágoras. Resolvendo o teorema de Pitágoras, e é claro, né, que isso aí não dá para fazer assim de cabeça, mas resolvendo aí o teorema de Pitágoras, você vai encontrar quanto aí? Aproximadamente 12,7 volts por metro, newton por coulomb, tá? Pessoal, dá uma olhadinha no cálculo que está do lado aí, dá uma olhada na explicação que eu dei aqui, que vocês vão entender, então, a influência do campo elétrico resultante, tá ok? Bom, boa sorte nos exercícios. Bem, pessoal, agora a gente consegue fazer a questãozinha aí, né? Olha o spoiler aqui, né? Bom, pessoal, são duas cargas, então, a positiva e a negativa, né? Q1, Q2, 10 centímetros, 10 centímetros, o ponto P aqui, 10 centímetros também. O que acontece? Carga positiva, vetor de afastamento, vou chamar de E1. Carga negativa, vetor de aproximação, vou chamar de E2. Então, tem uma briga de vetores aqui, né? Então, vamos calcular a influência de cada um, né? Campo elétrico de 1, K0 vezes Q1 sobre distância ao quadrado. K0 no vácuo, 9 vezes 10 dá 9. Valor de Q1, que é a carga geradora, é 40 vezes 10 a menos 6, porque é microcoulomb. Divide pela distância ao quadrado e muito cuidado. A distância aqui não é 10 centímetros não, tá? De Q1 até o ponto P, ó, 10 mais 10 vai dar 20 centímetros. E 20 centímetros, pessoal, é 0,2 metros, né? 0,2 metros ao quadrado. Como que resolve isso aqui? 9 vezes 40 vai dar 360, né? 10 a 9 vezes 10 a menos 6. 9 menos 6 vai dar 3, né? 0,2 ao quadrado, treina aí, né? 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui nós temos uma casa decimal. Uma casa decimal é 10 a menos 1. 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 10 a menos 2, né? Menos 1 vezes 2 dá 10 a menos 2. Esse menos 2 sobe positivo. Então vai ficar 360 dividido por 4 vai dar 90. 3 mais 2, que vai mudar de sinal, vai dar 5. Então 90 vezes 10 dá 5 newton por coulomb. É a influência do E1, tá bom? Vamos calcular o E2 agora, né? Mesma equação. K0, 9 vezes 10 dá 9. Q2 é 60 vezes 10 é menos 6, porque é microcoulomb. A distânciazinha aqui de Q2 ao ponto P é 10 centímetros, então é 0,1 metro. Né? Então vamos resolver, né? 9 vezes 60 vai dar 540, né? 10 a 9, 10 a menos 6, vai dar 10 a 3. 1 ao quadrado dá 1. Uma casa decimal ao quadrado, duas casas decimais é 10 a menos 2, né? Sobe positivo. 540 dividido por 1 dá 540. 10 a 3 mais 2, porque sobe positivo, vai dar 10 a 5 também. 540 vezes 10 a 5 newton por coulomb, né? Como os vetores têm sentidos opostos, são horizontais, porém sentidos opostos, mesma direção, mas são sentidos opostos, o que você faz? Subtrai, né? Nós temos lá, então, 540 vezes 10 a 5, menos 90 vezes 10 a 5, né? Como você resolve isso aqui, ó? Não é multiplicação, é subtração, tá? 540 menos 90 vai dar 450, né? E esse 10 a 5, esse 10 a 5 aqui você conserva, porque não é multiplicação, é subtração. Então, base e expoentes iguais, você conserva 10 a 5 aqui. Então, deu 450 vezes 10 a 5.
Mas se você olhar na alternativa aqui, não tem esse valor, né? O que você faz? Vai observar que se eu diminuir 450 para 45, o que acontece com o expoente? Diminui aqui, aumenta aqui, né? Então 5 aumenta para quanto? Para 6. Dá uma olhadinha aqui na alternativa letra C. Pessoal, então tá aí. Resolução feita. Missão dada é missão cumprida. E boa sorte.